de falar sobre soberania de Deus e a vontade humana, ou escravidão da vontade, ou a vontade humana, ou um livre arbítrio. A vontade humana tem livre arbítrio? A pergunta é: a vontade humana, ela está sob, ou seja, debaixo de uma escravidão, de uma vontade de fora, ou ela tem um livre arbítrio? A vontade, ela é escrava ou livre? Muitas vezes a gente escuta que temos livre arbítrio. Escutamos isso muitas vezes, e às vezes a ação nossa e a nossa conversa com outras pessoas dá a entender que temos livre arbítrio. Mas tentaremos expor isso da melhor forma hoje possível, se Deus assim permitir. Na mensagem Quem é este Melquisedeque, o irmão Brano nos fala assim: o soberano de Deus em sua escolha. Você sabia disso? Soberano de Deus. Quem estava lá para dizer a ele uma maneira melhor de fazer o mundo? Quem se atreveria a dizer a ele que ele estava administrando o seu negócio de maneira errada? Mesmo a própria palavra, muito soberana, até mesmo a revelação é soberana. Ele revela quem ele irá revelar. A própria revelação é soberana, e Deus é assim que a revelação é soberana em Deus. É assim que as pessoas batem nas coisas e pulam nas coisas e batem nas coisas sem saber o que estão fazendo. Deus é soberano em suas obras. Agora, qual foi o título? Soberania de Deus e a vontade humana. Irmãos, o que é soberania? Pelo dicionário, é assim, que exerce autoridade suprema, que detém o domínio, dominador e influente. Isso é pelo dicionário o que é soberano. Se você é cidadão desse país, você é um brasileiro. Esse país tem uma soberania. Até as suas fronteiras, ele tem a sua soberania. Então, você está sob ou debaixo das regras desse país. Você acha que é uma pessoa livre para fazer o que quiser? Se você pensar em matar, haverá consequências. Então, você não é livre para fazer isso. Você está sob as leis do trânsito. Você não pode fazer qualquer coisa, senão é multado. Então, todo homem está sob as regras e as leis de um país que é soberano. Um país rege a sua soberania, como Deus manda em sua soberania, como o Mombrana falou. Quem estava lá para dizer a ele o que fazer, se ele é soberano? Amém? Então a pergunta é o seguinte: a vontade humana, ela está sob ou debaixo de uma escravidão? Ou ela tem um livre-arbítrio? A vontade é escrava ou livre? Escravidão da vontade ou um livre-arbítrio? No dicionário, por essas palavras, para entendermos rapidamente, é assim, escravo, que ou aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. Que ou quem está submetido à vontade de outrem, é alguém ou é alguma espécie de poder ou uma força incontrolável. Isso é da palavra escravo. Palavra livre-arbítrio no dicionário: possibilidade de decidir e escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Nem o próprio dicionário dá uma definição correta sobre livre-arbítrio. Livre, só a palavra livre, que é senhor de si e de suas ações, para decidir, que não está sob julgo, que não é escravo de outrem, que não é prisioneiro, que goza da liberdade física, e essa que não segue literalmente o original. Guarde essa ponta, porque se você é um agente livre, que tem um livre-arbítrio, você anda e faz o que quer e não segue o original. Você tem que saber quem é o original nessa história. A palavra vontade no dicionário: faculdade que tem o senso de humor, de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos.
Força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos, ânimo, determinação e firmeza. Então, com isso, falamos sobre a soberania de Deus, né, e da vontade humana, que leva a um dos maiores debates teológicos que já ocorreram no estudo da doutrina bíblica. O desejo diz respeito ao homem como um agente moral livre, ou seja, o homem, em sua capacidade moral, a moralidade é na mente, pode e quer, em sua vontade, escolher o que quer. Isso é o que eles debatem que o homem pode fazer. Eu tenho escolhas, eu posso fazer escolhas. Até nisso nós vamos ver, se Deus permitir. Porque é o seguinte, mesmo no agente moral livre, se você defende que não tem livre-arbítrio, mas defende que tem um agente moral livre, você vai dizer assim, ó, bom, eu tenho duas escolhas na minha frente. Eu vou ponderar, vou raciocinar, pela minha vontade eu vou escolher. Vamos ver como vai ser isso, se Deus permitir. Mesmo centenas de anos após o grande debate entre Martinho Lutero e Erasmo, que era o principal filósofo da Europa naquela época, e esse debate dizia respeito ao poder da vontade humana. A questão em debate é que, na verdade, o homem é soberano em sua escolha ou não. O debate naquela época é que o homem era soberano em sua escolha. Agora estamos botando a soberania sobre uma escolha do homem, ou seja, o homem tem uma escolha. Só que antes da escolha, você tem uma vontade. Eu tenho aqui a Bíblia e tenho esse copo. Antes dessa escolha eu tenho uma vontade, estão entendendo? Então o homem acha que era soberano naquela época de fazer essa escolha. Mas ainda vemos uma grande confusão a respeito dessa chamada força de vontade humana. Muitos pontos de vista errôneos são defendidos mesmo por essas pessoas que se dizem crentes. O erro mais popular que prevalece e é ensinado na maioria dos púlpitos hoje é que o homem tem um livre-arbítrio. Compreenderam? O erro mais popular que prevalece e é ensinado na maioria dos púlpitos hoje é que o homem tem um livre-arbítrio, é que a salvação vem ao pecador por sua própria vontade, cooperando com o Espírito Santo. Então, eu creio que eu tenho livre-arbítrio para escolher. Agora nós estamos falando do livre-arbítrio para a salvação do homem. Então eu acho que eu tenho um livre-arbítrio para ser salvo. Eu quero ser salvo, então eu vou a Deus para ser salvo. Essa é a primeira ideia que se fala. Que a salvação vem ao pecador por sua própria vontade, cooperando com o Espírito Santo. Então eu quero ser salvo, eu venho e me rendo ao Espírito Santo. Eu estou aqui, venha sobre mim. Eu estou me santificando, venha sobre mim. E eu quero ser salvo. Essa é a minha vontade, Senhor, me salve. Denominações como os batistas colocam o livre-arbítrio do homem acima e contra o livre-arbítrio de Deus. Eles podem não dizer isso exatamente, mas é o que essa doutrina manifesta. No entanto, a palavra de Deus ensina claramente em Romanos 9:16: não é daquele que quer, nem aquele que corre, mas de Deus que se compadece. Vamos contra as Escrituras? Não. Jesus disse aos homens: vocês estão aqui porque querem hoje? Jesus disse aos homens de sua época, João 5,40: não quereis vir a mim para terdes vida? Sim, mas alguns vieram a ele, não vieram? Muitos vieram a ele. Alguns o receberam. Então, com quem ele estava falando? Aí você vem, irmão, mas você fala isso, mas ali a Bíblia diz assim, ó: não quereis vir a mim para terdes vida? É uma pergunta de Cristo, como se fosse para o mundo. Mas falou. Quantos seguiam a Cristo? Quantos seguiam a Cristo? Até que chegou aquele ponto que disse assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, o que aconteceu? 12 ficaram. Agora diz: para quem é essa frase? Não quereis vir a mim para ter de vida? Para quem é essa afirmação de Cristo? É para todo mundo? Ou para aquele ele escolheu para ouvir isso? Agora em João 1, do 12 ao 13, lemos assim: mas todo quantos receberam a ele, deu poder para se tornarem os filhos de Deus, para aqueles que creem em seu nome. Se eu pegar isso separadamente, eu vou botar de
uma forma armênia, do armenianismo. O que eu vou fazer? Eu simplesmente estou jogando para o homem toda a causa que ele pode escolher. Eu quero ir a Deus e acabou, eu me salvo. Eu tenho o agente salvador que está ali, Deus, e eu corro para Deus para me salvar. Parece ser assim. Vamos ler novamente João 1, 12 e 13. Mas todos quantos o receberam, todos quanto o receberam, receberam quem? A Cristo. A eles, os que receberam, a eles quer dizer aqueles que receberam a Cristo, deu poder. Agora entre parênteses aqui, a eles deu, ele exousia. Isso no grego quer dizer o que? Ele tem o poder de exercer, de dar àquele a vida e àquele condenação. É dele, ninguém discute isso. A capacidade de tomar uma decisão correta, fecha parênteses, para se tornarem filhos de Deus, ou seja, a ele deu o poder. A Cristo, Deus deu a Cristo o poder para manifestar aos filhos de Deus que creiam nele e aos outros que não creem. Para aqueles que creem em seu nome. Em quem são esses que creem? Que nasceram não do sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade do homem. Estamos falando vontade humana, mas de Deus. Por si mesmo, o homem carnal, o homem não regenerado, tem o poder de rejeitar a Cristo, mas em si mesmo ele não tem poder de receber a Cristo. Isso ficou claro ou não? Porque se o homem carnal, que não tem a Cristo, ele tem o poder de rejeitar a Cristo. Mas vamos entender depois porque ele tem o poder de rejeitar a Cristo. Mas ele não tem o poder de aceitar a Cristo. O homem carnal nunca pode querer aceitar a Cristo. E por que isto? Porque como lemos em Romanos 8,7, porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. E se não pode ser, então não foi feito para ser sujeito à vontade de Deus. Agora, a doutrina armênia, como a gente falou, dos armenianos, que acredita que a obra de convicção do Espírito é a mesma tanto para o convertido quanto para o não convertido. Ou seja, a obra de me converter a Cristo depende de mim. E isso é o que o armeniano crê. Eu não estou defendendo o outro lado, tá? Que é armenianismo e... Agora me deu branco, irmão. Então o que acontece? Eles creem que essa pessoa tem todo o poder de achar que vou me voltar para Cristo. Eles acreditam que a diferença real entre o crente e o não crente é que o crente é submetido ao Espírito Santo, enquanto o não crente resiste a ele. Olha só. Então um cristão, ele já sabe que tem que resistir ao Espírito Santo, certo? Agora aquele que não é crente, porque dentro da igreja existem muitos incrédulos, mas aquele que não é crente, ele acha que, não, eu não quero, eu conheço esse Cristo, eu conheço o Espírito Santo, mas eu não quero, a decisão é minha. Vamos com calma, vamos ver isso. Mas se fosse esse o caso, então o cristão se faria diferente, ao passo que a Escritura atribuiu a diferença à graça discriminadora de Deus, como vemos em 1 Coríntios 4, 7. Pois quem te faz diferir de outro? E o que tu tens que não recebestes? Agora, se tu recebestes, por que te gloria como se não tivesse recebido? Ou seja, se aquele que diz que não é cristão recebeu, mas toma a decisão de não seguir a Cristo, isso está errado, é anti-escritura. Porque se ele recebe uma informação e se ele recebe um coração transformado, ele não resiste ao Espírito. Novamente, se fosse o caso, então o cristão teria base para vangloriar-se e gloriar-se em sua cooperação com o Espírito, mas isso contradiz Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, ninguém pode
buscar a Deus. E se a fé é uma revelação, então é algo que foi revelado. E se é revelado, então não é uma obra interior em você, mas algo que foi dado a você. E daí se nada foi revelado a você, então sem essa revelação você não pode ser salvo. Portanto, pelo fato de ser revelado, isso mostra que é uma obra de Deus, não de você mesmo. Ou seja, a evidência de que você está sendo revelado, a evidência de que você está tomando Cristo, é a ação de um Espírito Santo na sua vida, do Espírito Santo na sua vida. Não que você possa querer louros para você. Eu sou sabido, eu sei, eu conheço as Escrituras, então eu posso manejar muito bem, sem revelação, porque onde está a revelação? A evidência, sabemos que a evidência da revelação, a evidência do Espírito Santo na sua vida é a revelação da palavra. Amém? O verdadeiro cristão nascido de novo reconhecerá que viemos a Cristo porque o Espírito Santo nos trouxe de má vontade para boa vontade. E também não é verdade que o Espírito Santo não fez isso com outras pessoas que conhecemos, mas o que ele fez em você, admitindo que outros também tenham ouvido a mensagem do Evangelho, visto que precisam de Cristo, ainda assim eles ainda não estão dispostos a vir a Ele. Portanto, a verdadeira questão é: por que Ele operou mais em você do que neles? Agora, você pode pensar: lembro-me do tempo em que minha consciência simplesmente desejou agir sobre mim. Desejou agir de acordo com minha vontade. E, portanto, apenas me rendi às reivindicações de Cristo sobre mim. Bem, isso pode ser verdade, mas antes de você se render a Cristo, o Espírito Santo venceu a inimizade carnal de sua mente contra Deus. E os fatos reais são que esta inimizade Deus não vence em todos. Nunca se esqueça, né? É Deus que está trabalhando em você, tanto para querer como para fazer a sua boa vontade. Então pode-se dizer que os outros não vêm porque não querem vencer a sua inimizade que está na sua mente, que não seja vencida a sua inimizade. Em outras palavras, pode-se dizer que não reconheceram por não vir. Ou seja, eu não vou porque a minha inimizade com Deus, mas eu reconheço que Ele é Deus e esse é meu livre-arbítrio. Eu tenho um livre-arbítrio para escolher aceitar a Cristo como Salvador pessoal ou não. Se muitos pensamos assim, vamos rever. Veja, não há ninguém que deseje vir por sua própria natureza, até que Deus comece a trabalhar em você para querer e depois fazer. E esse é o poder da sua graça operando em seu coração. É por isso que nos é dito que antes de podermos vir, Deus deve nos tornar desejosos de vir, dando-nos um novo coração e então um novo espírito, que vemos em Ezequiel. Um novo coração também te darei, um novo espírito, porém, dentro de você, e tirarei o coração de pedra da sua carne, e eu darei a você um coração de carne. Agora, relativamente a esta oração que o Mombrana vai falar aqui na mensagem personificação do cristianismo, ele nos diz assim, ó: então Deus teve que dar-lhe um novo coração, não um remendado, um novo coração. Esse é o seu intelecto, com o qual você pensa, uma nova maneira de pensar. Então ele disse, depois disso: então eu te darei um novo espírito. O que é isto? Um novo desejo. Eu quero fazer o que é certo. Então Deus disse: eu te darei o meu espírito. Primeiro, Deus te dá um novo entendimento. Carne e sangue não te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus te revelou isso. Deus te dá esse novo entendimento. Então, esse novo entendimento traz um novo desejo em seu coração, e finalmente Deus lhe dá seu próprio espírito e o coloca dentro de você, Cristo em você, a esperança da glória. O Bruno deixou bem claro, então, que se para você ser um cristão, você quis tomar a decisão de ser um cristão, você foi tornado cristão por causa de quem? De uma ação do Espírito Santo na sua vida. Um novo coração, um novo espírito, um novo entendimento. Por onde vem o novo nascimento, irmãos?
O novo nascimento vem pelo Espírito. Está certo, é o Espírito. Mas onde inicia-se o novo nascimento? Lembre-se bem que é batido. Qual a evidência do Espírito Santo na sua vida? Revelação. O que é revelação? Dar-se a conhecer. O que estava velado é retirado o véu, agora está descoberto, você vê. Mas isso é uma obra de quem na sua vida? Mas ainda que você veja, há um agente que faz com que o seu coração queime, porque revelação queima em nosso coração. O próprio Cristo faz isso por você. Então, conhecimento chamamos de revelação, que é através do Espírito Santo, é que te dá um novo nascimento. E quando você começa a ter isso na sua vida, queimando firme, aí você vai começar a perceber que é uma obra do próprio Espírito Santo na sua vida. Observe que ele disse que Cristo em você, que é a unção de Deus em você, a esperança de doxa, que quer dizer glória, os mesmos pensamentos de Deus em nós. Já falamos sobre isso. Aquele irmão está cheio de glória, não é algo que você está brilhando, florescendo, algo, não é dessa forma, como uma estrela brilhante. Você tem as mesmas ações, os mesmos pensamentos que Cristo teve, que Deus deu a Cristo. Isso é glória, tá bom? Cristo em você, que é a unção de Deus em você, a esperança da doxa, ou a glória, a esperança de ter a própria mente que estava em Cristo. Veja, de que outra forma você poderia entender as coisas de Deus, a não ser que o Espírito de Deus esteja em você. O que Paulo disse em 1 Coríntios, né? Então, o que a vontade humana tem a ver com isso? O que a minha vontade humana tem a ver em eu querer servir a Deus? Então, qual é a vontade humana? É um agente autodeterminante, ou por sua vez, determinado por outra coisa. Fica às vezes complicado, vamos tentar traduzir isso. É um agente autodeterminante, ou por sua vez, determinado por outra coisa. A vontade do homem é soberana, esse era o título. Ou ela é autodeterminante, ou é dominada por outra coisa. Vontade humana. Se eu tenho vontade, eu pego e faço, não é assim que a gente fala? Não. Sempre tem algo que está por trás da vontade humana. Desejo. Antes do desejo, antes da vontade, você tem que ter o desejo. E isso é colocado em seu coração. Tá bom? Mas vamos entender isso mais para frente. A vontade governa a mente? A vontade humana é soberana? Ou apenas um servo? A vontade é superior a todas as outras faculdades de nosso ser, ou seja, você tem a faculdade de escolher as coisas, então a vontade está sobre tudo isso, que rege para que ela mesma escolha, ou ela está abaixo de tudo isso? Do modo que subjuga, ou seja, a vontade é superior a todas as outras faculdades de nosso ser, de modo que ela mesma subjuga as coisas, ou é superado por seus impulsos e sujeitos ao seu prazer? A vontade governa a sua mente? Irmãos, a vontade governa a sua mente? Ou a mente controla a vontade? Para quem esteve no assunto do homem trino aqui, vai entender depois. Corpo, alma e espírito. Você tem o corpo, você tem o espírito, depois você tem a alma. Vamos falar mais para frente. A vontade governa a mente, a mente controla a vontade. A vontade é livre para fazer o que quiser, ou simplesmente obedece a algo fora de si mesmo? Ela obedece? Será que vai ficar para além dos outros grandes faculdades ou poderes da alma? Como a cauda do cão está com o seu corpo, como a cauda do cão que está com o seu corpo, é isso novamente com sua cabeça, de modo que onde a cabeça vai, toda a criatura vai. E como um homem pensa em seu coração, assim ele é. O que ele está falando aqui? Quem governa o cão? A cauda ou a cabeça? É a cabeça que controla a vontade, que é o rabo, ou
a vontade de abanar que controla a cabeça? Já pararam para pensar? Você vê um carrãozinho ali todo feliz. Observe que deve começar com o pensamento. Portanto, é primeiro um pensamento, depois o coração. Ou desejo ou aversão. Olha só, começa num pensamento, depois vem para um coração. Ali está o desejo ou a aversão. A aversão é quando você repugna aquilo, não quer aquilo, odeia aquilo. Isso é uma aversão. Ou você tem desejo por aquilo. Primeiro começa aqui, depois vem para desejo ou aversão. E então, uma vez que ele controla o coração, a ação vem como resultado. Nós estamos fazendo um caminho, mas no final vamos explicar esse caminho, tá? A ação vem como resultado. E assim o cachorro abana o rabo, ou a vontade, o rabo que abana o cão. A vontade é a primeira e principal coisa no homem? Ou é a última coisa a ser mantida ali embaixo, subordinada? Ela está aqui ou está aqui? Porque se ela é soberana, ela tem que estar aqui. Você tem livre-arbítrio? Essa é a pergunta dessa noite. Em Gênesis 3:6. Vamos ler assim. Gênesis capítulo 3, verso 6, né? Quando fala da mulher que viu que a árvore era boa para comer. Observe seu senso de percepção e seu uso de inteligência. Nós estamos falando de quem? De Eva. Observe em sua cabeça. E uma árvore a ser desejada. Bom, nós já somos grandinhos, já sabemos o que é essa árvore, né? Ninguém aqui acredita que é uma maçã ou qualquer outra fruta. Observe o desejo, a fala de seus afetos, seu coração. Ela tomou e comeu do fruto da árvore. E assim vemos sua vontade realizando uma ação. Mas o que controlou essa vontade? O que controlou a vontade de Eva ir lá? Desse fruto não comereis. A gente sabe tudo isso. O que controlou a vontade de Eva para que ela fosse e tomasse daquele fruto? Porque teve que ter a vontade no final. Foi o quê? A decisão veio em sua mente. A gente já falou isso. Primeiro aqui, depois vem no coração, desejo ou aversão, aí depois vem a vontade. Então, você tem o desejo antes da vontade. Agora, essas questões são de importância prática para que consideremos nossa resposta a essas perguntas. Mostra se temos um entendimento fundamental, né? Portanto, vamos examinar a natureza da vontade humana. Em outras palavras, o que é a vontade? A vontade é a faculdade de escolha, a causa imediata de nossas ações. Ou seja, a vontade, ela vem de uma opção de escolha para você, tá? Ela já vem logo trazendo para ti uma causa imediata. Primeiro você tem causa, depois você tem efeito. O que causa? Qual é a causa? É um homem pegar o carro e andar muito, muito, muito rápido. Qual o efeito? Bater o carro. Causa, efeito. Então, a vontade é a faculdade de escolha. Ou seja, então a vontade ela tem uma escolha, tá certo? Vamos botar aqui, você tem o A e você tem o B. Então, a minha vontade pode escolher qualquer um dos dois? Vocês acham que a minha vontade pode escolher? Eu posso titubear, eu quero esse. Não, acho que é esse. Não, vai ser esse. É isso que a vontade pode fazer? Prestem atenção, a causa imediata de todas as nossas ações. Mas o testamento mostra que, eu vou avançar aqui. A vontade não pode ser soberana e ao mesmo tempo serva, não pode ser causa e nem efeito. Portanto, a vontade não é causativa, ou seja, a minha vontade não vai gerar a causa que vai me dar o direito de escolha. Eu chego para um irmão e digo, você pode escolher entre uma camisa verde e uma camisa vermelha. Ele tem uma escolha, só que existe uma causa antes dessa escolha. Já existe uma predefinição na vida dele que ele goste do vermelho. Então, para onde ele foi?
para o vermelho. Mesmo que ele tenha duas escolhas, sempre vai ser uma escolha. Mas o Testamento mostra que escolher é decidir entre duas. Mas o Testamento mostra que uma escolha que foi feita é escolher e decidir. Perdão, essa eu já li, né? Vamos mais para frente. A vontade não pode ser soberana e ao mesmo tempo serva, não pode ser causa e efeito. Portanto, a vontade não é causativa, porque, como já dissemos, algo a faz escolher. Ou seja, algo antes da minha vontade, antes dela, faz ela escolher. Portanto, se algo deve ser o agente causador, é a própria escolha é afetada. Ou seja, vou ler novamente para entendermos. Algo a faz escolher. Algo faz a minha vontade escolher. Portanto, se algo que está antes dessa vontade deve ser o agente causador, e a própria escolha é afetada por certas considerações, é determinada por várias influências exercidas sobre o próprio indivíduo. Portanto, a escolha, você tem aqui a escolha, é o efeito dessas considerações. Que considerações? As que estão antes da minha vontade. A minha vontade, vamos colocar que está aqui. Essa é a minha vontade. Porém, tem considerações e influências antes dela. E se é feito, deve ser seu servo. E se a vontade é seu servo, então não é soberana. O que acontece? A vontade do homem é soberana? Não. Se a vontade do homem não é soberana, logo o livre-arbítrio é riscado. O homem não tem livre-arbítrio sobre sua salvação. O homem não escolhe querer ser, não é se salvar, é querer ser salvo. Porque se a minha vontade em ser salvo está implícito, está sob uma grande influência sobre minha vida, então eu não tenho vontade própria sobre a minha salvação, senão o próprio Espírito. Ou seja, se há um agente em minha vida que está influenciando a escolha, irmãos, a escolha. Você diz assim, irmão, eu não tenho livre-arbítrio, mas eu tenho escolha. Até a sua escolha não é você quem faz. Por quê? Porque se você decidiu seguir Cristo, foi a sua inteligência, foi a sua conhecimento. O que é isso? Arrogância. E quando há orgulho no homem, arrogância, Deus não trabalha. Agora, quando o próprio Espírito Santo mostra a humildade dele mesmo e mostrar em você o que é ser humilde, aí você vai entender, opa, há um agente maior que eu, mostrando que realmente, aqui está o caminho de Satanás, aqui está o caminho de Cristo. Aí o Espírito Santo vem, aqui está, está vendo esse caminho? E você tem escolha. Não é que você tem escolha, o Espírito Santo só te deu esse caminho, ele não te dá outro caminho e acabou. É como se eu pegar um carro vermelho e um carro amarelo. Qual a minha definição de carro que eu vou querer? Sempre vai ser o vermelho? Por quê? Porque em mim já está para gostar do vermelho, ainda que eu tenha opção. Nunca, ou melhor ainda, somos influenciados o tempo todo. Por quê, irmão? Por onde? Marcas. Você já ouviu falar, você tem marcas de roupa que você gosta? Eu gosto de tomar refrigerante Coca-Cola. Mas por que você começou a tomar a Coca-Cola? Primeiro, por causa da propaganda. Ela foi o grande agente influenciador na sua vida. Ou não é? Quantas propagandas você vê na sua vida que ficam batendo, e quando você sai de casa para comprar um produto que você precisa, aquela propaganda falou daquele produto e eu vou direto nele. Ou seja, você não tem nenhuma escolha, senão que o próprio agente atrás de você está te influenciando a escolher aquilo. Temos livre-arbítrio ainda? Passa rápido. Para entender isso, devemos voltar. Vou adiantar um pouco aqui. Agora, em contraste com a vontade do Senhor Jesus, que era tendenciosa,
tendenciosa aqui, para o bem, e a vontade de Adão, que antes de sua queda estava em uma condição capaz de se voltar para o bem ou para o mal. Adão, Cristo tinha livre-arbítrio? Cristo tem livre-arbítrio, mas só para o que foi mandado fazer. Cristo. Estamos falando isso lá antes, não estamos falando aqui depois na terra, porque nem aqui Cristo teve livre-arbítrio. O que ele disse? Eu só faço o que o meu Pai me manda fazer, não é? Adão, como se diz, Adão teve livre-arbítrio. Adão, antes da queda, sabia o que era certo e errado, mas até na queda foi-lhe influenciado a fazer isso. Na verdade, Adão não pecou, né? Quem pecou foi a mulher. Adão, ele só teve o ato de aceitar. Estamos aqui. Antes da sua queda estava com uma condição capaz de se voltar para o bem e para o mal. A vontade do pecador é tendenciosa para o mal e, portanto, é livre em apenas uma direção, a saber, na direção do mal. A vontade do pecador é escravizada, porque está escravizada e é serva do seu coração depravado. O pecador tem livre-arbítrio para escolher a Deus? Não. O pecador tem livre, ele é livre somente para uma situação: para baixo. Por quê, irmão? Porque antes da queda não havia mistura. O DNA da raça humana não foi misturado, sabemos disso. Após aquela mistura da raça humana, o coração do homem veio misturado. Então, dali para frente, ele foi tendenciado sempre a cair. O pecador sempre está para cair. Como Mombrana diz, sempre livre à queda. Então, onde consiste a liberdade do pecador? Esta questão é naturalmente sugerida pelo que acabamos de dizer acima. O pecador é livre, no sentido de não ser forçado de fora. Deus nunca força o pecador a pecar. Salmos 1:6. Deus zela pelo caminho do justo, mas o caminho do pecador é entregue a si mesmo, ou seja, ele cai sozinho, simplesmente está indo sozinho, porque isso já está em si. Portanto, Deus simplesmente não se envolve na vida do pecador, ele é deixado por sua própria conta. Deixa-me ilustrar o que tenho em mente. Estou segurando um livro. Temos um livro na mão. Se eu liberar, o que vai acontecer? Cai. O que faz isso? Né? O que vai acontecer? Ele vai cair. O que significa que há uma direção em que ele vai para baixo, certo? Sempre para baixo. Então, por que isso? Porque a lei da gravidade assume esse controle. Como a lei do pecado escravizou o homem, assume o controle. Para onde o homem vai? Sempre para baixo. Agora, se Deus tem outra lei que é chamada lei da vida, que está em Gênesis 1:11, toda semente produzirá segundo a sua espécie. Suponho que eu deseje que este livro ocupe uma posição mais acima. O que eu faço? Então, o que devemos fazer? Eu simplesmente levanto esse livro. Portanto, um poder fora deste livro deve levantá-lo. Esse é o relacionamento que o homem caído tem com Deus. Enquanto o seu poder divino o sustenta como um homem caído, ele cai, ele é preservado a mergulhar ainda mais fundo no pecado. Mas deixa esse poder ser retirado, ou seja, se esse poder de Deus que está levantando o pecador ser tirado, o homem volta. Ser retirado completamente, ele cai pelo próprio peso do pecado, e isso o arrasta para baixo. Deus não o empurra para baixo, mais do que eu empurrei o livro. Portanto, deixe toda a restrição divina ser removida de você, e todo homem é capaz de tornar um Caim, um Faraó e um Judas. Como então um pecador pode ir para o céu? Eu acho que posso ir como um pecador por um ato de sua própria vontade? Não é possível. Um poder fora de si mesmo deve dominá-lo e erguê-lo cada centímetro do caminho. O pecador é livre, mas livre em apenas uma direção, livre para cair. Como a palavra expressa isso em Romanos 6:20, porque quando és servos do pecado, estáis livres da justiça. Porque quando você é servo do pecado, irmão, está livre da justiça. Que justiça é essa? A justiça não é uma justiça condenatória, é uma justiça de Deus. Quando falamos da justiça de Deus no homem, porque Deus é justo, o homem é injusto.
Agora, se nós pegarmos a justiça daquele Deus, ele colocarmos no homem, esse homem, ele vai se tornar um homem justo, não por suas próprias ações, porque acha que ele é cheio de si e sábio, não, só porque existe um Deus justo nesse homem. Mas como disse Mombrana, quando você está cheio da própria vida de Deus, você também está livre para fazer o que quiser. Se você está cheio da própria vida de Deus, você está livre para fazer o que você quiser, né? Mas tudo o que deseja fazer, como Cristo fez, é a vontade de Deus, pois é Deus quem está trabalhando em você, tanto um querer, uma vontade de servir ao Senhor, como para fazer. A vontade está sob o domínio do pecado e de Satanás, portanto a vontade não é livre. Em suma, as afeições amam o que amam e a vontade escolhe como faz por causa do estado do coração. E porque lemos em Romanos 3,11, o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Então, novamente, irmãos, vou repetir a pergunta. Está dentro do poder, olha só, está dentro do poder da vontade do pecador entregar-se a Deus? Eu tenho um poder em mim que posso realmente me render a Deus? Ou tenho um agente causador que influenciou? Lembrem de corpo, espírito e alma. O homem de barro é só um monitor para saber o que está acontecendo lá dentro. O que fala da boca é o que está no coração, não está certo? Agora, como funciona esse caminho? Já sabemos, né? A mente captura o que é espiritual, o coração seria a alma. Se você está sob uma grande influência de Satanás, toda a sua vida vai mostrar. Por quê? Todos aqueles canais que nós sabemos que vai ter no espírito, que é memória, afeto, imaginação, razão e consciência, tudo isso é afetado por Satanás. Isso leva diretamente para a alma, e logo a alma expressará aquilo que está. Ou seja, por que o homem fala na boca o que está no coração? Indiferente o que seja, palavra boa ou palavra má. Agora, se há influência que entrou aqui, que desceu aqui, isso vai agir. Agora, a vontade é por causa desse desejo que foi influenciado pelo de fora. A vontade de vocês essa noite é própria de vocês? Para responder a isso, deixe-me fazer mais uma pergunta, de uma maneira diferente. Algo pode, por si mesma, subir para seu próprio nível? Pode uma coisa limpa sair de uma impura? A vontade pode reverter toda a tendência e tensão de sua lei da vida? Pode aquilo que está sob o domínio do pecado produzir aquilo que é puro e santo? Claro que a resposta a todas essas perguntas é não. Se alguma vez a vontade de uma criatura caída e depravada estiver sob a tutela de Deus, um poder divino deve ser exercido sobre ela. Outra maneira de dizer sobre ela, que supere as influências do pecado e que puxe em direção contrária. Esta é apenas outra maneira de dizer o que Jesus disse em: ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Então, como vou a Cristo se o próprio Espírito Santo, que é o Pai, não me influenciar? Agora eu me rendo a Cristo. Se Cristo veio para salvar o que está perdido, então o livre-arbítrio não tem lugar. Não que Deus impeça o homem de receber a Cristo, longe disso, mas mesmo que quando Deus usa todos os incentivos possíveis, como dar dons a todos os homens, os rebeldes também, ou enviar a sua chuva, a bênção não cai só sobre o justo, você sabe disso, sobre o injusto também, que é a sua doutrina do justo e dos injustos. Vemos que, mesmo quando Deus usa todo o seu poder para abençoar os não eleitos, não pode mudar sua natureza, pois eles foram ordenados desde a antiguidade para esta condenação. E não importa quanto Deus o induz a clamar por ele, ainda assim ele é incapaz
der sua vontade à vontade do Pai, porque não pode ir à lei da vida. Isso é Romanos 9, quem quiser acompanhar. Romanos capítulo 9, verso 21 ao 23. Eles foram ordenados desde a antiguidade para esta condenação. Romanos 9, capítulo 9, verso 21 nos diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? O que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Tem uma tradução que eu gosto muito, é a tradução de uma Bíblia que se chama A Mensagem. Ela fala assim, será que com isso podemos dizer que Deus é injusto? Vamos devagar. Deus disse a Moisés: misericórdia é comigo mesmo, compaixão é comigo mesmo. A compaixão não nasce em nosso coração compadecido, nem em nosso esforço moral, mas na misericórdia divina. Foi o mesmo caso de Faraó. Eu o escolhi para ser mero coadjuvante no drama da minha poderosa salvação. Tudo o que estamos dizendo é o que Deus tem a primeira palavra, iniciando a ação na qual fazemos nossa parte para o bem ou para o mal. Então você pergunta: como pode Deus nos culpar por qualquer coisa, se Ele está no controle de tudo? Se as grandes decisões já foram tomadas, que temos com isso? Aí ele fala novamente: calma. Quem você pensa que é para argumentar com Deus? Por algum instante você achou que algum de nós sabe o bastante para questioná-lo? O vaso não se dirige aos dedos que o moldaram, porque você me deu essa forma. Não é óbvio que o oleiro tem todo o direito de transformar um pedaço de argila num vaso de flores e outro numa panela de cozinhar de feijão? Se Deus precisa de um pote especial para a sua ira e outro para a sua bondade gloriosa, não estará Ele certo? O mesmo Ele fez com os judeus, mas também acontece com os outros. Ou seja, mesmo que seja um vaso de desonra, mesmo querendo servir a Deus, está na vontade do homem ou na vontade de Deus que sirva a Deus mesmo. Então, irmãos, por que pregar o Evangelho se o homem não tem poder para responder? Por que pedir ao pecador que venha a Cristo, se o pecado o escravizou de tal forma que ele não tem poder para vir? A resposta é: não pregamos o Evangelho porque acreditamos que os homens são agentes morais livres. Não pregamos o Evangelho porque eu creio que aquele homem é um agente moral livre, que ele em sua vontade e decisão pode vir seguir a Cristo. Não é por isso, portanto, capaz de receber a Cristo, mas pregamos porque somos ordenados a fazer. Marcos 16 diz: ide e pregai. O que Cristo falou? Vão, pesque, tragam tudo quanto é coisa que tenho, eu vou separar. Saímos para pregar o Evangelho, então, não porque acreditamos que os pecadores têm dentro de si o poder de receber o Salvador que Ele proclama, mas porque o próprio Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E porque nos faz saber que todos os que foram ordenados para a vida eterna crerão. O que é isso? Predestinação. Mensagem ouvi. Então a palavra de Deus, que é infalível, prova que Jesus Cristo não curou ninguém até que Deus lhe mostrasse uma visão sobre o que fazer. Encontre um lugar na Bíblia onde um profeta já fez qualquer coisa sem que Deus lhe mostrasse o que fazer. Não é o homem, é Deus. Mesmo Deus não reconheceu a carne do seu próprio filho para dar a ele o livre-arbítrio para tudo o que ele fez. Ele fez exatamente como o Pai lhe disse. Mensagem em Hebreus capítulo 6. Esse é o nome de uma mensagem.
Deus chama quem Ele deseja, e é tudo por eleição. Nós descobrimos que não é aquele que deseja ser salvo, não é aquele que deseja, aquele que corre, é Deus que mostra misericórdia. E nenhum homem pode vir a Jesus a menos que Deus o traga primeiro. Então, o que você tem a ver com isso? Você não tem nada a ver com isso. Você está completamente fora de cena. Descobrimos que o homem nunca busca a Deus, é Deus procurando pelo homem. Irmãos, uma nota: quem é a luz que veio ao mundo? Cristo. Por que Cristo é a luz que veio ao mundo? Quem é a luz? Deus. Sabemos que Deus, através do seu Filho, veio para reconciliar-se com o mundo. Então Deus, assim também chamado Jesus, seria Jesus em Jesus, veio ao mundo para emitir luz. E a mente e o mundo, a mente carnal, não vê a Jesus Cristo. E quem são a mente carnal que não vê a Jesus Cristo? Todos que não fazem parte da noiva não verão. Lembrem quando Cristo ressuscitou, o que aconteceu? Sua igreja via. Vocês estão doidos? Vocês roubaram o corpo e estão falando que ele ressuscitou e estão vendo? Que negócio é esse? Entenderam? Quem são? Todos que não fazem parte da noiva verão a Jesus Cristo. Mateus 25:10, né? E tendo elas ido comprá-lo, o azeite que faltou, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram para as bodas, e foi fechado as portas, e ficaram nas trevas. O que é isso? Noiva, são duas noivas, um tinha o Espírito, o outro não tinha o Espírito. Predestinação, Espírito Santo. O que aconteceu? Uma viu e outra não viu. Porém, então, esta igreja que não vê a Jesus Cristo, esta igreja que não vê a Jesus Cristo é a que persegue a noiva de Cristo, por dizer tal coisa que não existe um outro ser a parte de Deus, que é seu Filho. Para eles isto é blasfêmia, assim como foi com a primeira igreja no apostolado. E como eles não podem ver a Jesus Cristo, porque estão sob uma coisa, tudo que é, irmãos, eles estão sob uma condição. Quem não vê a Cristo, quem não aceita Cristo, está sobre uma influência. E tudo que não tem Cristo, que é contra Cristo, é o que? Anticristo. É duro? Quantas igrejas da mensagem diz que não existe tal coisa, um outro ser além de Deus? Mas não sou eu quem falo, a gente sabe. Foi aberto os olhos, e dou graças a Deus por isso, porque senão eu estava perdido. Isso é predestinação. Agora, se é esse povo que se diz ser da noiva, diz, não há tal coisa, mas a gente não está falando que ele é um Deus, a gente só está falando que ele é um filho de Deus. E se você nega o filho, o que a palavra de Deus fala? Negue o filho, negas o pai, e a ira de Deus cairá sobre você. Isso é anticristo. Veja bem, isso é muito claro nas escrituras. Então eles estão sob uma doutrina de anticristo que vem desde o concílio de Nicéia, e é duro dizer, mas é verdade. As filhas vêm e fazem o que a mãe faz, apenas pegaram a mensagem de Deus através de um profeta e mudaram para suas interpretações, pervertendo e transformando em anátemas para elas mesmas. Mas enquanto as revelações que o irmão Branham nos diz, né? Nós temos ali selos, trovões e 70 semanas de Daniel e tantas outras revelações que o irmão Branham trouxe para a igreja. O irmão Branham trouxe para a noiva de Cristo. A igreja pegou e usurpa daquilo ali. Mas de o que adianta isso se não tem a maior revelação de todas? Qual a maior revelação que há na Bíblia, meus irmãos? Cristo. O homem escolhe o que está de acordo com sua natureza e, portanto, antes que ele possa escolher ou preferir o que é divino e espiritual, uma nova natureza deve ser comunicada a ele. Em outras palavras, ele deve nascer de novo. E a gente já falou o que é nascer de novo, né? Estamos quase finalizando. E também nos é dito em Filipenses 2,13: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Foi o que lemos no início, né? Então, esta noite examinamos sobre a escravidão da vontade humana. Eles a chamam de agente moral livre. E a palavra livre sugere que aquele que exerce sua vontade é livre para exercê-la. Sugere uma liberdade de escolha.
quando na realidade significa contrário a isso. Se houver uma influência externa ou poder do qual sua decisão depende, então sua escolha é influenciada por algo que não seja sua mera escolha. Portanto, está escravizada a um tipo de influência. Deixa eu ilustrar isso rapidamente. Em 1 Coríntios 2, nos diz que não podemos conhecer as coisas de Deus a menos que o Espírito de Deus esteja em nós. Portanto, não importa o quanto você exerça o seu chamado pode poder de escolha. Você nunca poderia vir a Deus porque você nunca poderia conhecê-lo. Portanto, a única razão pela qual o homem carnal sempre vem na direção de Deus e de sua palavra é por causa de uma influência que tem poder sobre sua decisão. Então, essa decisão ou exercício da vontade está em cativeiro a quaisquer influência de sua escolha. Portanto, sendo controlados por essas substâncias invisíveis, devemos fazer nossas escolhas com base nesses poderes invisíveis externos. Portanto, se nossa escolha é baseada nessas influências invisíveis externas, então somos realmente um agente livre para escolher o que quisermos? Não, né? Somos justificados pela fé, somos salvos pela fé. Por qual fé, né? Minha? Sua? Não, fé de Deus, que é a própria revelação dele, seus pensamentos, a fé do próprio Deus, porque Deus mesmo teve fé em sua palavra, irmão. Por isso que temos que ter a fé de Deus. Haja luz, e ele não duvidou disso, e houve luz. E quantas vezes a gente quer ter essa fé e duvidamos? Não é verdade? Eu só vou ler uma ou duas escrituras para finalizar. É Filipenses 2, mas é na versão amplificada. Portanto, meus queridos, isso é Paulo falando, tá? Portanto, meus queridos, assim como vocês têm obedecido às minhas sugestões, então agora não apenas com o entusiasmo que vocês mostrariam em minha presença, porém muito mais por eu estar ausente, desenvolvam, cultivem, levem adiante para o alvo e completem inteiramente sua própria salvação com reverência e temor e tremor, não confiando em si mesmos, com séria cautela, com brandura e consciência, com vigilância contra a tentação, timidez, retraídos de tudo que possa ofender Deus e desacreditar o nome de Cristo. Não em sua própria força, pois é Deus que está durante esse tempo eficazmente operando em vocês, energizando e criando em vocês o poder e o desejo, tanto de querer como de trabalhar para o seu bom prazer, satisfação e deleite. Façam todas as coisas sem murmurar e criticar, e queixar-se e reclamar contra Deus, e questionar e duvidar entre vocês mesmos, que vocês possam mostrar-se como sendo inculpáveis e sem engano, inocentes, incontaminados, filhos de Deus, sem defeito, impecáveis, irrepreensíveis, no meio de uma geração desonesta e má, espiritualmente pervertida e perversa, em meio à qual vocês são vistos como luzes brilhantes, estrelas ou faróis, brilhando claramente no mundo escuro. E para finalizar, Romanos 9,16 na amplificada diz assim: assim então, a dádiva de Deus não é uma questão de vontade humana e esforço humano, mas de misericórdia de Deus. Ela não depende de boa vontade de alguém, nem de seu árduo esforço, como quando se corre uma corrida, mas de Deus ter misericórdia dele, ou seja, de nós.